Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro aos domingos, onde nós fazemos algumas palestras à luz da doutrina espírita, alguns temas relevantes, alguns temas atuais e também alguns temas que nós encontramos em toda a sua literatura. Hoje nós veremos, em especial, um tema que está no Livro dos Espíritos, que é uma das 10 leis divinas, que é a lei de adoração. Esse tema será aplicado hoje pelo Wilson. Lembrando que, logo após a realização da palestra, nós teremos ali um tempinho destinado ao nosso relaxamento, às nossas vibrações e também ao nosso passe. Um passe que é feito pela espiritualidade à distância. Então, quem quiser também separar ali um copo d'água, já aproveita para se fluidificar essa água, para se usar dela durante toda a semana. Para que a gente possa iniciar a palestra da melhor maneira possível, eu convido a todos a se voltarem nesse momento para dentro de si mesmos, procurar relaxar, se concentrar, se elevar, e assim realizarmos uma prece. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade maravilhosa que temos de aprendizado à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Vamos pedindo a eles que esteja junto a nós, em nossos lares, nos abençoando com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua luz, para que consigamos tirar o melhor proveito possível dos ensinamentos de hoje, para que possamos sair desta reunião de hoje mais fortalecidos, mais equilibrados e mais conhecedores de toda a realidade divina que nos envolve. Que Jesus nos abençoe e que o nosso Pai esteja junto a nós durante toda a reunião de hoje. Assim seja. Assim seja. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo, Edu? Ouvindo. Eu caí aqui enquanto você fazia isso aí. Eu vi. Tive que tentar acessar 3 vezes. Então, já avisando todo mundo que pode acontecer. Tem alguma oscilação no Zoom e a gente pode ter alguma dificuldade no meio desse caminho de 1 hora aí. Eu acho que, se tiver, eu vou tentar entrar de novo. Só mantenham a calma e a tranquilidade que a gente vai tentando acessar. O problema hoje é provavelmente um problema do Zoom, tá? Não é um problema na internet aqui. Algumas pessoas tiveram dificuldade para entrar também, então só vamos manter a calma, beleza? Então, vamos começar. Vamos entrar nessa nave novamente, pedindo a todos que, nesse momento, como eu sempre faço, que elevem seu pensamento e que a gente não se coloque naquela posição do pensamento linear, de um pensamento único. É o meu pensamento, porque assim, eu não estou aqui para determinar outras vertentes de pensamento, porque nós seguimos a doutrina, a codificação. Então, não é o objetivo, não é fazer com que a gente tenha novos pensamentos a respeito do assunto, mas se liberar nas ideias, daquilo que a gente tem enraizado. Às vezes a gente tem algum conceito que nem é o conceito da doutrina, é o nosso. Então a gente aproveita esse momento para abrir um pouco as nossas mentes, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui sobre a lei de adoração, enquanto eu falo, só alguém de vocês só dizer para mim se o barulho que acabou de entrar aqui, se vocês estão ouvindo, que é o ar-condicionado, que esse quarto aqui ele é muito quente. Se não está ouvindo, beleza, ótimo. Ele não está entrando no microfone, beleza. Tudo bem. Então, nós temos aqui a lei de adoração. Nós temos, dentro dos nossos
conceitos, sempre eu coloco a etimologia da palavra, né, para que a gente fique conceituado na palavra e vá para o assunto já carregado dessa informação. Então, adorar, lá pelo Wikipedia e pelo dicionário, tem como informação a seguinte situação aqui. A palavra adorar, no sentido vulgar, significa gostar muito, ter paixão extrema por pessoas, animais e coisas. No sentido religioso tradicional, é o mesmo que venerar ou prestar culto a alguém ou a algo, no âmbito dos ofícios ou cerimônias religiosas. Então, adorar, quando a gente fala a palavra adorar, nós já estamos elevando para um caminho diferente, né? Aqui, no que a gente vai tratar da doutrina, muito se vai falar da adoração a essa divindade, Deus. Né? Nós vamos falar sobre essa adoração. Né? As questões do Livro dos Espíritos tratam dessa adoração. Vou falar também sobre a prece, dentro desse processo de adoração. Então, temos aqui a pergunta 649 de O Livro dos Espíritos, que diz: em que consiste a adoração? E aí a resposta é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, todo essa nossa conversa tem essa conotação da adoração a Deus. Não existem outros cultos, outras religiões que têm adorações a N. Nós aqui trataremos Deus nesse momento. E aí, quando a gente fala de adoração, nós temos o seguinte, que toda vez que a gente medita, que a gente eleva nosso pensamento a Deus, em uma prece, louvando, pedindo, agradecendo, independente dos atos exteriores, estamos consciente ou inconscientemente praticando a verdadeira adoração. Emmanuel nos diz, inclusive, que todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus. Então, assim, é ateu, não acredita. Normalmente, ele não acredita no que está conceituado hoje, no que existe no conceito de hoje. Mas está dentro de cada um de nós. E aí vem a pergunta 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um sentimento? E a resposta dos espíritos: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Quando ele diz que, na resposta ele diz, sentimento inato como o da divindade, ele está fazendo menção à questão 6 do Livro dos Espíritos, que fala do sentimento intrínseco da existência de Deus, que a gente tem lá no começo do Livro dos Espíritos. Então, quando trata de Deus, é dito, naquela questão, é dito desse sentimento intrínseco, dessa divindade. E aqui, na questão 650, quando ele trata da adoração, ele vai tratar também dessa questão do sentimento inato, desse sentimento que é nosso. E aí, cabe a gente fazer um comentário. Quando nós somos crianças, nós recebemos de nossos pais ou educadores, daqueles que estiveram com a gente durante a nossa infância, ele trata... Desculpa, é que desligou o ar-condicionado aqui, ele me assustou. Quando a gente é criança, nós recebemos dos nossos pais as leis, as informações. Essas informações que a gente recebe dos nossos pais, consciente ou inconscientemente, vão fazer com que nós, adultos, reajamos de alguma maneira. Então, assim, a minha mãe dizia muito para mim o seguinte:
você pode perder dinheiro, mas não pode perder seu nome. Lá na infância ela dizia isso para mim. Isso se transformou para mim como regra de conduta. Você não pode ficar devendo, era outra coisa que ela dizia. Então, eu hoje adulto, eu não devo. Assim, eu procuro fazer o mínimo de dívidas possíveis. Por quê? Porque eu tenho em mim essa questão da honestidade do pagamento. Por quê? Porque isso veio da minha mãe. Ela introduziu isso em mim. E assim, vocês sabem como eram as nossas mães. Falava até a gente gravar, né? Ela não deixava de repetir todos os dias, né? Minha mãe dizia: você tem que ter o teto na cabeça, né? Ela queria me dizer: você precisa ter a sua própria casa, né? E isso fez com que eu viesse com essa educação. Isso está intrínseco em mim. São coisas que eu lembro, mas tem coisas que eu não lembro. Mas que, muito provavelmente, eu as esteja executando sem lembrar que a minha mãe disse. Quando nós estamos falando das leis naturais, essas leis estão intrínsecas em nós. Elas estão dentro de nós. Embora a gente nasça e ande pela vida, às vezes, sem as reconhecer, sem as ver, a gente está praticando, né? Então, nós temos como lei natural a lei da adoração, primeiro a lei divina ou natural, né? Depois a lei da adoração, a lei do trabalho, né? Todos nós temos o impulso para fazer algo. A gente acorda de manhã e não pensa assim: hoje acho que eu vou ficar deitado nessa cama o dia todo. A gente até tem alguma vontade de preguiça de vez em quando, mas nós somos impulsionados. A gente pode ficar um dia deitado. Duvido que alguém consiga ficar 2 dias inteiros, 24 horas, deitado na cama, sem a necessidade de doença. Duvido. Por quê? Porque você sente a vontade de fazer algo, nem que seja ir lá lavar um copo na pia. Você vai fazer algo. Por quê? Porque está dentro de você isso. Está dentro de você a lei da reprodução. Está dentro de você a lei de conservação. Dentro de você a lei de destruição. Né? São as leis que a gente já falou aqui em outras palestras, de outros companheiros nossos, né? Já tratou várias dessas leis. E hoje nós estamos falando dessa lei de adoração. Ela também está dentro de nós. E mesmo que a gente não fale, não verbalize, em algum momento de uma dificuldade muito grande, nós nos reportamos à divindade no sentido de nos proteger. Porque a gente entende que existe algo ou alguém maior do que a gente, que nos pode socorrer naquele momento de dificuldade. Então, a lei de adoração, na pergunta 650, trata exatamente disso. Olha, você, querendo ou não, aceitando ou não, tem dentro de você todas essas leis que regem o seu movimento no processo de evolução. É necessário que essas leis existam para que você consiga fazer nesse planeta, no mundo de expiação e provas, que não necessariamente precisa ser nesse planeta, tem outros mundos de expiação e prova, mas que você tenha algo que te direcione. Eu ia falar reja, mas é direcionar. Algo que te movimente para frente. Nem que você, durante toda a sua vida, só tenha galgado um degrau, você terá evoluído de acordo com a lei. Ok? Então, aí a gente vai para a questão 651. E na questão 651, ele demonstra isso que eu estava dizendo. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E a gente, pela história, já consegue identificar que não. Embora nós tenhamos dentro do povo pessoas que não adiram a isso, nós temos o povo. E o povo é maior que a pessoa. Então, o povo vai adorar. Então, nós temos a resposta é não.
porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Então, a gente vai na história e a gente vai perceber que em todos os povos existiam os cultos às divindades, né? E era o sol, e era a lua, e era as águas, né? Então, havia o culto à divindade, o que eles sentiam que era algo maior que eles. Na questão 652, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, como eu li agora há pouco. A resposta é essa. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato do homem, está dentro dele. Por isso, encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. E aí vem a nossa necessidade. A necessidade que a gente faça manifestações exteriores dessa nossa adoração? Não há necessidade. Porém, é possível, pode acontecer, não é proibido. Os espíritos nos explicam. A adoração pode acontecer sendo ela, se ela for autêntica, ela pode ser uma adoração com manifestação externa ou não. Uma coisa simples que acontece com a gente. Quando nós estamos lá, né, agora já faz tempo, alguns até podem já ter esquecido de como funcionava, porque a gente não está indo mais à casa espírita. Mas, quando nós estamos lá, e aí o facilitador que está lá na frente vai fazer a oração inicial ou de encerramento, e ele diz, vamos agora fazer a oração de encerramento, de inicial, a prece inicial. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Elas se ajeitam na cadeira, elas se posicionam, umas ficam mais retinhas, né? A necessidade que a gente tenha qualquer tipo de manifestação física para orar, para fazer essa adoração, para fazer essa oração, fazer essa prece? Não, não há. Mas é comum que a gente se ajeite. E isso não é proibido. Ah, pode-se fazer uma prece de pernas cruzadas? Pode. Mas a maioria das pessoas, quando vai fazer uma prece, descruza as pernas, descruza os braços. Mas é só um gestual. Isso não aumenta nem diminui o poder dessa prece. Porque a prece, ela vai acontecer do coração. O que a espiritualidade nos diz ela precisa ser autêntica, ela precisa vir do seu coração para fazer essa conexão com Deus. Essa é a necessidade, fazer a conexão. E assim, tenhamos muito cuidado, porque é a nossa conexão com Deus. Não fiquemos esperando a conexão de Deus conosco, porque esta já existe. Esta não tem necessidade de acontecer, ela já acontece. É a nossa atenção que se busca quando está se fazendo uma adoração. Novamente, nós estamos num mundo de expiação e provas e necessitamos de muitas ferramentas ainda. Muitas. Que em mundos mais evoluídos, em mundos felizes, a gente não precisará mais. Porque a conexão será tão sem interferência que não necessitaremos mais estar fazendo conexão. Já estaremos conectados. Estaremos o tempo todo conectados. Ah, Wilson, mas então você está dizendo para mim que não é possível fazer a conexão com o Pai o tempo todo? E eu digo para vocês, é possível, mas nós não conseguimos ainda fazer dessa forma. Há uma incapacidade nossa ainda
de fazer essa conexão o tempo todo. E assim, como eu disse, a gente não pode ficar enraizado no pensamento único, porque senão as coisas que eu digo nesse sentido podem ser negadas. E está tudo certo também se a pessoa não concordar, se alguém não concordar. Mas está aqui no Livro dos Espíritos e eu sigo essa orientação. Então, fica, para mim, está claro que neste momento, dentro da minha oscilação de conexão com o alto, eu consigo fazer uma conexão com uma faixa um pouco mais baixa. Então, quando eu faço a minha prece, eu me direciono a Deus e depois baixo um pouquinho e vou lá para os espíritos. Olha, meus espíritos amigos, vocês podem me ajudar a colaborar? Por quê? Porque Deus os colocou no meu caminho, próximo a mim, para que eu pudesse me conectar com eles. Para que isso fosse mais fácil. A pergunta 653 diz, mas a adoração exterior é útil? Como eu disse, ela será útil sim, mas é útil quando ela vem do coração. A resposta dele diz assim, sim, se não for um fingimento, é sempre útil para dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem maior mal do que o supõe. Sobre isso, nós vamos falar de quando não somos verdadeiros, quando estamos fazendo uma prece exterior, quando estamos só falando com os lábios, quando a gente pode fazer um exemplo disso num movimento simples. Eu pego uma prece da internet, coloco aqui e começo a ler para vocês. Pode ser que nessa prece lida por mim não tenha sentimento algum. É só uma leitura. E esse fato pode fazer com que vocês não sintam absolutamente nada. Mas vamos imaginar que vocês sintam algo, que vocês se sintam tocados por aquela oração. Não está vindo de mim com todo o amor. E aí diz a espiritualidade aqui, vale mais que você faça uma prece, uma oração, sem script, mas que ela venha de dentro de você, do que você fazer uma oração toda cheia e rebuscada, mas que não tenha nenhuma emoção, nenhum sentimento levado de você para com as pessoas. E aí vou ler para vocês um textinho rápido aqui. Adorar a Deus, isso Vinícius escreveu. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor, opondo embargos às expansões do egoísmo, cultivando a mente e o coração. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade, é querer o bem de todos os homens, é renunciar à sua personalidade em favor da coletividade. Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu ou samaritano, fariseu ou saduceu, para ser cristão como o Cristo, consoante essas palavras suas. Em vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. E aí, na pergunta 654, vem, Deus tem preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Jesus diz numa de suas parábolas sobre o judeu e o samaritano, que foram fazer a oração no templo. Eles entram no templo, um fica de pé, lá na frente, e em altos e bons tons, fala com Deus. E o samaritano
fica lá no fundo do templo, dizendo: Senhor, tem piedade de mim. E Jesus pergunta: qual deles terá orado da melhor maneira? Precisa que a gente fique efusivo para orar? Se não for de coração, não faz diferença. Enquanto o outro está lá de cabeça baixa, sem conseguir levantar os olhos, dizendo só que se tenha piedade. Sem gritar, sem falar nada. Então, a pergunta: Deus tem preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam orá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que se tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Então, nós temos que pegar essa adoração de dentro de nós para com Deus. Nós podemos falar com Deus simplesmente, né, como exemplificado pelo Cristo. Sente lá na sua cama, se recolha e converse com ele, sem afetações. Eu estou dizendo isso porque a questão 656 diz: a adoração é em comum, é preferível a adoração individual. A adoração ou a oração é como você sentir. Quando você está lá no centro espírita e alguém está fazendo a oração lá na frente, é necessário que você acompanhe aquela oração, que você repita as falas de quem está lá na frente fazendo a oração? Não, não é necessário. É necessário que você faça a mesma oração? Não. Você pode fazer a sua oração mental enquanto a pessoa conduz aquele momento de vibração. Você pode tranquilamente fazer a sua oração, sem afetação, sem nada. Então, assim, pode ser individual e pode ser coletiva. Quando rezamos o Pai Nosso e todos repetem o Pai Nosso, é lindo se está sendo dito de coração. E isso, a espiritualidade, dentro das questões de Kardec, que quis elucidar mais essa lei dentro da codificação, né, que inseriu dentro da codificação, essas leis já existiam, ele quis elucidar e perguntou aos espíritos, né, e todos nós sabemos como foi que ele fez isso, como que ele compilou a codificação, mandando essas questões para espíritos em outros lugares, em outros países, recebendo as respostas e compilando essas respostas, para que a gente pudesse ter a tranquilidade de, numa questão atemporal, poder ler isso aqui hoje, eu leio em 1858, e fazer sentido, tanto para eles quanto para nós. Ou tanto para nós lá naquele momento, quanto para nós agora, nesse momento. Nós que acreditamos na reencarnação, que já podemos ser espíritas há muito tempo. Estamos agora fazendo o processo de lembrar, né? E aí, eu quero sair da questão da adoração, e a pergunta 657 fala sobre a vida contemplativa. Né? Quando a gente fala em oração, em adoração, nós lembramos daquelas pessoas que se recolhem numa vida contemplativa. Então, elas só ficam rezando.
e contemplando Deus. E a pergunta do Kardec foi: os homens que se entregam à vida contemplativa não fazem nenhum mal e só pensam em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? E a resposta, deixa eu só tomar uma água, porque a garganta está seca. Aí a resposta, não. Pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Esse também é um assunto que já foi discutido em outras palestras, como um tema único, inclusive. É muito difícil que a gente pense em ficar só no movimento contemplativo. Quando o pedido é o pedido do exercício da caridade e do amor. Se atendermos às leis, não conseguiremos viver num movimento contemplativo. Não conseguiremos nos prender a essa condição. E é necessário que a gente tenha isso em nosso coração. Porque, às vezes, a tendência das pessoas é ficar nesse movimento. É ficar somente, então, se eu rezar todos os dias, 24 horas por dia, eu elevo o meu pensamento a Deus, não saio desse padrão vibratório e estou salvo. Vou para o plano espiritual e estou tranquilo. E será cobrado, porque o que é que você fez dos talentos que eu te dei? Né? Eu vou pegar esse meu talento e vou colocá-lo embaixo, enterrá-lo, para poder devolvê-lo lá, né, para o meu Senhor, ao invés de multiplicar esses talentos. Eu posso até perder os talentos, tentando multiplicá-los, mas eu não posso deixar de usá-los, porque eu serei cobrado disso. Então, ele claramente diz aqui que se tome muito cuidado, porque a vida contemplativa ela não faz conexão com os outros seres humanos. Nós estamos no planeta Terra para comungar, para que possamos viver em comunhão com outros seres, com outras pessoas. Né? E nós que acreditamos na reencarnação, nós que acreditamos que o movimento que fazemos tem a ver com tudo que a gente já viveu, estamos encontrando nesta vida pessoas com as quais já lidamos anteriormente. Bons amigos e pessoas que de alguma maneira ou nos prejudicaram ou a tenhamos prejudicado. E precisamos da experiência, da vivência com essas pessoas. E aí, eles nos auxiliam nesse pensamento. Agora, como eu disse no início, falaremos um pouco sobre a prece. A prece, para nós, agora falando aos espíritas, a prece é o nosso movimento de olharmos para Deus, de adorarmos a Deus. Através da prece, fazemos o movimento de comunhão com Deus. E a gente precisa fazer essa conexão. A gente precisa estar conectado. O nosso padrão vibratório tem a ver com essa ligação.
E aí a pergunta 658 diz: a prece é agradável a Deus? E a resposta é: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Ou seja, ela faz a resposta da adoração. Né? Nós estamos adorando quando fazemos a nossa prece. Ele diz aqui, porque a prece é sempre adorável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à de que podes ler, por mais bela que seja, como eu disse anteriormente. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero, de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, nós estamos falando da adoração da mesma forma. Tá? Quando falamos desse movimento de prece, que a gente faz dentro do centro espírita, que faz em casa, né? Que algumas pessoas fazem o tempo todo, nós temos que aderir a isso. E qual que é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, facinho. Vamos fazer a nossa prece. Daqui a pouco, Cecília vai fazer a nossa prece. É a nossa ligação com o Pai. E a prece torna o homem melhor, diz a questão 660. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Aí vem o que eu gostaria de todo esse tema, para mim, algo que a gente tem extrema importância dentro de todo esse texto. A prece torna o homem melhor? A resposta deles é que sim. Mas torna ele melhor por quê? Porque ele consegue fazer a conexão, se ligar à espiritualidade que o assiste e o ampara sempre, porque nós precisamos lembrar que viemos para esse mundo com compromissos, mas não viemos sem ajuda. Nós viemos com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor individual, com as equipes de espíritos que nos auxiliam, né? Nós, os espíritas, temos o exemplo das equipes espirituais do Centro Espírita, né? Que quando fazemos os trabalhos espirituais dentro do Centro Espírita, somos acolhidos por essas equipes que nos amparam e assistem no trabalho. Mas nós temos as equipes menores que nos acompanham. Quando estamos conectados para o trabalho no bem, para o trabalho na caridade, para o trabalho no amor, não somente as equipes espirituais dos centros espíritas, mas as nossas individuais, que são os espíritos comprometidos conosco. Porque nós não temos só espíritos obsessores comprometidos com a nossa condição. Não, nós temos também os espíritos amigos, que estão sempre próximos de nós quando necessitamos. E quando necessitamos ajudar alguém, são eles também que nos acolhem e que acolhem aquele para quem nós estamos pedindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque, senão, ficamos sempre afetos à informação de que é o espírito obsessor que está sempre conectado, tentando alguma coisa. Não, não, não. Quando nos elevamos, quando elevamos o nosso pensamento, esses espíritos amigos vão se conectar a nós, vão nos dar energia, vão nos dar bons conselhos, boas intuições. Eles estão aí
fazendo isso. E através da prece, nós nos conectamos muito mais facilmente. Por quê? Como eu disse, nós não conseguimos ficar num padrão vibratório elevado o tempo todo. Nós oscilamos, mas esse não é um defeito, essa é uma condição humana. E nós estamos, nesse momento, como seres humanos. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós vamos oscilar sim, isso não é um erro, isso não é um pecado, isso é algo que nós devemos ter atenção. E, através dessa atenção, nós vamos fazer de tudo para sempre melhorar. Aí, a pergunta 661 diz o seguinte: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Então, você está lá fazendo sua prece. Aí você faz o pedido para Deus. Deus, me perdoa, cometi uma injúria, cometi um erro muito grave. A resposta dos espíritos: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. Olha só que interessante. Ah, então eu pedi lá, né? Deus, desculpa, pisei no pé do meu irmão e machucou muito, né? Pisei, foi muito fundo. E aí, no outro dia, lá estou eu e o pé está lá e eu estou lá e eu piso novamente nesse pé. Não mudei nada, não mudei o caminho, não desviei, né? Pedi o perdão, mas cometi o erro novamente do mesmo jeito. Então, é a mudança de conduta que vai fazer com que você melhore. Porque, no final das contas, isso vai estar na sua consciência. Não é Deus que te perdoa, é você que se perdoa. Não será Deus que vai redimi-lo, mas você através da sua mudança. Um exemplo simples: uma pessoa que fuma durante 20 anos, se ela para de fumar e não tiver nenhuma complicação de saúde nesse meio do caminho, depois de 5 anos o pulmão dela está todo limpo. Por que isso? Porque ela mudou o padrão dela. Ela mudou a conduta dela. Ela não fuma mais. Então, o organismo dela se refez. Mudança de conduta. Um exemplo bem simplesinho. Porque eu não vou aqui fazer exemplos de conduta pessoal. Eu acho, né? Alguém que errou com alguém, isso não cabe a nós o julgamento. Cabe a ele identificar e a ele mudar o padrão e tentar se recuperar. E aí, a pergunta 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Olha que pergunta. Você pode orar pela outra pessoa? Os espíritos respondem: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Aqui tem um comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Só falar, temos que sentir. Continuando aqui. E a pergunta 666 diz assim: podemos orar aos espíritos? A resposta é bem legal.
Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então, nós, quando fazemos a prece, estamos sempre em busca do milagre. E temos nesse planeta a necessidade da execução de algumas coisas. Temos algumas coisas pelas quais nós vamos passar. E podemos pedir aos espíritos que nos aliviem algumas dores. E através dessa conjunção e desse contato com os espíritos, vamos sim ter a possibilidade de que algumas dores nossas sejam abrandadas, por estarmos conectados, por estarmos fazendo o bem, por estarmos sendo o Filho de Deus nesse planeta, nessa Terra. E assim como eu me comprometi, eu vou passar a palavra para a Cecília, porque senão o horário vai ser consumido, mas deixo a vocês aqui a palavra de que a prece, a oração, é o nosso contato com o Pai. Espero ter levado a vocês um pouco dessa palavra do Evangelho, que tenha sido bom. Foi o melhor que pude fazer nesse dia de domingo. Fiquem em paz. Cecília, é com você. Vai abrir para perguntas? Se alguém tiver alguma pergunta? Até tem. Eu tenho ainda os 5 minutos que o Edu me deu, por isso que eu parei agora. Mas desculpa, eu esqueci da pergunta. Mas, muito favor, bom, Wilson. Bom mesmo, viu? Parabéns. Alguém? Obrigado, seu Luiz. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Fique à vontade, estou à disposição. Agradecer você de ter nos lembrado de muitas coisas, viu? Obrigado, Vera. Muito bom. Domingo começa muito bom, né? É. Parabéns. Muito obrigado. Bom, Cecília. Podemos, então, né? Vamos lá. Bom, vamos, então, unindo novamente as nossas mentes, né? Vamos respirando profundamente. Agora chegou o momento de nós pormos em prática aí tudo isso que o Wilson nos lembrou, né? Tão bem, com comentários tão pertinentes, né? Então, vamos unindo nossas mentes, nossos corações, deixando que os melhores sentimentos nesse instante se aflorem dos nossos corações, nos lembrando da doce imagem que temos, né, em nossa mente, dessa figura de Jesus, deixando que os seus olhos, que veem a nossa alma, que veem a nossa potencialidade, ler nossa alma, nossos corações, nos afagar, e vamos dirigindo os nossos pensamentos a todo o nosso planeta, deixando com que estes sentimentos percorram através, né, desse olhar divino todos os nossos irmãos, todos os países, todos os governos. Vamos deixando esse olhar de indulgência, de benevolência, de fraternidade,
chegar a todos os corações, trazendo a todos esperança, paz, consolo. Vamos deixando que essa onda de amor e de fraternidade alcance toda a nossa flora, toda a nossa fauna, deixando este planeta, obra divina, ainda mais leve, para que aqui possamos aprender cada vez mais uns com os outros. Vamos deixando estas boas energias, esta luz que sai de nós, envolver também todos os governantes, para que a situação planetária cada vez mais fique favorável a esta lei do progresso, né, que é a regeneração. Vamos vibrando por todos os idosos, por todas as crianças, por todos os locais onde eles estejam e onde seja necessário esta luz, este consolo, que ele vá penetrando em tudo, em todos os lugares do nosso planeta. Focando agora em nosso país, vamos nos dirigindo à nossa casa de oração, para que ela seja envolvida nesta luz, agora que estão voltando as reuniões presenciais, que esta luz possa consolar, trazer esperança a todos que lá se dirigem. Vamos vibrando pelo nosso lar, para que todas as nossas águas possam ser energizadas com tudo que necessitamos para o reequilíbrio do nosso corpo físico, do nosso espírito, a todos os nossos familiares que possam também ser envolvidos nessas energias. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ter revigoradas todas as nossas boas intenções e as nossas forças em trabalhar pela nossa evolução. Assim, vamos agora dirigindo os nossos pensamentos a todos os nomes enviados que chegaram até nossos cadernos virtuais, para que cada um deles receba nesse instante essas energias benéficas, suprindo as suas necessidades. E vamos agora pedindo a essa espiritualidade amiga, que através dos nossos pensamentos bem direcionados, aqui em nossos lares, possam promover o passe virtual, muita luz, graças a Deus, que estas energias que agora recebemos possam ser assimiladas por cada um de nós e sempre que necessitarmos, né, durante a semana, nos lembrar desse momento, ligando os nossos pensamentos
a essa espiritualidade superior. Ainda continuando concentrados, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, à espiritualidade amiga que inspiraram nosso amigo Wilson, nesse lembrete tão importante que é esta ligação com a divindade, que conforta os nossos corações, que nos dá forças. Agradeçamos então ao nosso dia, ao nosso domingo ensolarado, e vamos deixar o nosso coração se inundar deste agradecimento a Deus pelas oportunidades que temos das nossas reencarnações. Encerramos então a nossa prece, dizendo graças a Deus, e deixando que esse sentimento se instale em todo o nosso ser durante toda a semana. Um bom domingo a todos. Obrigada, Wilson, pelas lembranças aí. Foi muito bom encontrar todos vocês. Tem alguns avisos, né? Agora em outubro, na primeira terça-feira de outubro, acho que é dia 6, é isso, Vera? Eu não estou lembrando agora, acho que é dia 6, né? A primeira terça de outubro. É 5, hoje é dia 3. Tá. Então, E dia hoje é o 5. Dia 5. É dia 5. Então, dia 5, nós teremos a nossa reunião presencial à noite, né? No centro, que voltou à terça-feira. E teremos também o início do atendimento fraterno, né, também presencial, tá? Então, nós estamos tomando cuidado, né, com todos os protocolos de higienização, o uso de máscara, né, no centro, como em todo lugar, é essencial. Então, se alguém necessitar, não precisa agendar, tá? Os atendimentos virtuais continuarão também, com exceção da terça-feira e da quarta-feira, né? Então, de segunda, quinta e sexta, continua o atendimento virtual, que precisa do agendamento pelo WhatsApp. Tem um cartazinho que a Andresa divulgou lá no grupo, né, do divulgação, com todos os detalhes, tá certo? Então, oi. Não, a quarta-feira também tem um atendimento fraterno, né? Tem, à tarde também. Os horários estão lá. À tarde é das 2 às 3. E na terça-noite é das 7h30 até o término da reunião pública. Né? Mais ou menos até 8h30, por aí. Tá? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Lembrar que... Só que hoje... Ceci. Hoje é aniversário do Allan Kardec. Ia lembrar isso agora, né? Lembrar que hoje é aniversário do Kardec. Parabéns, né, para ele. Filha, posso falar só uma coisinha? Pode. Claro. Wilson, muito obrigada pela palestra, viu? Foi muito, muito boa. Quando vocês começaram a falar sobre recordação, eu me recordo, assim, do meu lar. Meu pai era muito católico, então era aquela oração, já vamos rezar antes de dormir. Quer dizer, a gente nem sabia que tinha que se preparar para dormir, né? Mas já fazíamos isso. E depois, no lar da minha avó materna, ela fazia prece de Cáritas toda noite. E ela fazia de pé, pertinho lá do móvel dela, e falava nome por nome de todas as pessoas da família. Saiu o som. Demorava, então, né, a prece da avó dela?
A prece de Caritas, mais o nome de toda a família. Que não deveria A prece ser já é pequena. longa. Nós não estamos te ouvindo, Margarete. Falhou seu microfone. Ela caiu. A congelo travou. Eu acho que ela... Travou. A imagem também está travada. Bom. Wilson, parabéns, viu? Vamos lá. Que bom domingo Parabéns aí, para excelente vocês. palestra. Muito obrigada. Obrigado. Bom domingo.